Queridos amigos, boa noite. Para nós é sempre uma alegria, é muito bom nós podemos falar de doutrina espírita, podemos falar de Jesus, porque nós somos os mais necessitados desses ensinamentos, que acalentam as dores das nossas almas. Portanto, nós agradecemos o acolhimento e o convite da casa mais uma vez, na pessoa do Paulinho, querido. Obrigada, Paulinho. E nessa noite nós trouxemos para vocês uma reflexão. É a lição 85 do livro Fonte Viva, Benfeitor Espiritual Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Espírito Emmanuel, ele foi o organizador de todo o trabalho mediúnico do Chico. Ele é um dos responsáveis pela implantação da doutrina espírita no Brasil, e por que não dizer no mundo, já que ele é um espírito da equipe de Jesus. É um dos espíritos da codificação. Nós vamos ter uma instrução do Espírito Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Egoísmo. Portanto, Emmanuel é um espírito que conhece profundamente o Novo Testamento. E na série Fonte Viva, que é composta pelos livros Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Emmanuel vai fazer uma interpretação dos textos evangélicos. Então ele seleciona um versículo, às vezes apenas uma pequena frase, e tece comentários a respeito, trazendo elementos que tenham conexão com o assunto. E essa é a nossa proposta desta noite. E ele vai explicar, em uma das suas obras, logo na introdução do Caminho, Verdade e Vida, por que ele faz isso? Seleciona um versículo, uma frase. Então ele vai dizer que alguns amigos vão estranhar essa atitude de isolar um versículo, às vezes uma pequenina frase do versículo, tecendo comentários a respeito, que muitas vezes não tem relação com o capítulo original que aquele versículo está inserido. E ele diz que dá uma cor, uma fisionomia toda especial àquele versículo e compara a Boa Nova com um colar de pérolas. E ele vai explicar que cada pérola, cada conceito do Cristo e dos seus colaboradores diretos tem um conteúdo todo especial, a pérola é toda especial, e que nesse conjunto da Boa Nova, cada conceito vai se adaptar a uma determinada situação vivenciada pelo Espírito nas estradas da vida. Então, o que significa isso? Quantas vezes nós abrimos o Evangelho, já não aconteceu com vocês? Cai lá no item do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê e fala, nossa, foi para mim. Não acontece? Porque cada vez que nós fazemos uma leitura, aquilo vem ao encontro de uma necessidade nossa, algo que nós estamos vivenciando naquele momento. Porque o Evangelho é para o espírito imortal. Então, se nós formos estudar novamente esse versículo, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, novas reflexões vão se abrir, como um leque. Porque nós estaremos num outro momento, num outro grau de maturidade, vivenciando outras situações. Então, nós estaremos estudando o Evangelho sempre. É para espíritos imortais, milenares, como nós. Muito bem. E ele diz ainda, nessa mesma introdução de Caminho, Verdade e Vida, que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre a casa de oração
e as oficinas. Então ele vai dizer assim que toda a terra é seu altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Então o que significa isso para nós aqui espíritas no centro? Que tudo aquilo que nós estamos estudando e aprendendo, nós devemos levar lá para fora, para a nossa vida, para as oficinas, colocando em prática. Então é por isso que Emmanuel faz esse tipo de estudo, porque traz elementos do cotidiano que nos ajudam a vivenciar realmente o ensino do Cristo. Então é muito interessante. E a lição de hoje, a lição 85, ela está inserida na carta de Paulo aos Hebreus. Interessante que na obra Fonte Viva nós vamos ter uma outra lição com o mesmo título, no mesmo título, na mesma obra. É a lição 12. A lição se repete. Emmanuel faz algumas abordagens diferentes dessa, mas o objetivo é o mesmo, como nós vamos ver. O objetivo de pensar nas nossas dificuldades, nos obstáculos, nos impedimentos que aparecem durante a nossa existência. E a carta de Paulo aos Hebreus, ela é muito interessante de ser estudada. Aliás, nós teremos informações trazidas em um dos romances históricos do benfeitor espiritual Emmanuel, a obra Paulo e Estevão, que fala para nós da importância de nós estudarmos as cartas. Então, conta o livro que, após a conversão de Saulo no caminho de Damasco, quando ele deixa de ser o maior perseguidor dos cristãos e se torna o maior divulgador da boa nova, ele se liga a um espírito mentor que é Estevão, que estará com ele nessa proposta da divulgação do Evangelho por 30 anos consecutivos. E Paulo foi o responsável pela morte de Estevão, que foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Então, eles estarão juntos nessa proposta. Estevão é um espírito da equipe de Jesus e recebe orientações diretamente de Jesus. Portanto, as cartas de Paulo são inspirações de Jesus. E aí, interessante que a gente estude. A carta de Paulo aos Hebreus, ela teve a sua autenticidade colocada em dúvida desde a antiguidade. Alguns estudiosos acham que não foi Paulo que escreveu essa carta, porque ela é muito diferente das outras. Mas nós sabemos, por informações espirituais do livro Paulo e Estevão, que foi o próprio Paulo que escreveu essa carta. Acontece que ela tem um estilo literário muito elegante, escrita num grego primoroso, porque Paulo era extremamente culto, falava várias línguas, ele era um doutor da lei. E as outras cartas foram escritas pelos seus assistentes. Paulo ditava as cartas. Então, por isso que tem esse estilo tão diferenciado. E conta Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, que essa carta foi escrita com muita emoção, com muito sentimento, quando Paulo estava em Roma, aguardando a sua condenação. Ele estava preso, mas em liberdade, porque ele era cidadão romano, tinha custódia líbera. E ele aproveita, então, para fazer uma pregação para os seus irmãos judeus na cidade imperial. Então, ele reúne os maiorais ali da cidade para expor os conceitos do Cristo, do Evangelho, dizer que Jesus era, sim, o Messias prometido nas Escrituras. E ele faz isso, uma reunião, uma pregação muito difícil, permeada por controvérsias, por contradições, por discussões acaloradas, estéreis, brigas, conflitos. E chega ao fim da reunião, ele está cansado, e ele vai dizer para os seus irmãos judeus que ele não vai mais pregar para eles. Porque os corações estão endurecidos.
ele vai pregar para os gentios. Esses sim são os bem-aventurados de Deus, são simples e humildes de coração. E no meio dessa conversa, um velhinho, um senhor judeu vai dizer para Paulo que ele não faça isso, porque haverá de ter entre os seguidores da lei mosaica aqueles que irão se beneficiar com os conceitos da boa nova e enriquecer, agregar valores. Paulo então fica muito emocionado, eles se abraçam e a partir daí ele vai escrever a carta aos seus irmãos e conta-se que ele era visto ao final do entardecer, escrevendo um documento de próprio punho e em meio, muitas vezes, a lágrimas. Então, é uma carta escrita com muita emoção e que tem muitos pontos de conexão com a doutrina espírita. Porque nós vamos ter, entre vários assuntos dessa carta, Paulo coloca a autoridade espiritual de Jesus, a sua superioridade moral, vai falar da perseverança da fé, fala da inutilidade dos cultos exteriores, dos rituais, e fala de não temer as provações, as dificuldades, os impedimentos, que é o foco da nossa reflexão desta noite. Então, nós vamos hoje, juntos com Emmanuel, fazendo pequenas análises, sempre conectados com a doutrina espírita. Então, no nosso estudo de hoje, nós estamos referendados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na obra Paulo e Estevão, e na obra Nosso Lar, da série André Luiz. Essas são as nossas referências. E o versículo, a pérola, então, selecionada por Emmanuel, está no capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, intitulada Corramos a Corrida. Paulo vai utilizar a figura da corrida, dos jogos gregos, das disputas daquela época, para incentivar os seus irmãos judeus a abraçarem os ensinamentos de Jesus. Então, lembrando que Saulo de Tarso era um atleta, ele era um corredor de bigas. Então, ele vai utilizar dessa figuração para trazer as suas orientações. Deixemos todo impedimento e pecado que tão facilmente nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está na carta de Paulo, capítulo 12, versículo 1. Então, lembrando que na tradução original, para o grego, pecado tem o sentido de sair do caminho, era errar o alvo, errar o centro. Esse é o sentido da palavra pecado. E carreira significa corrida. Então, comenta o benfeitor. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos da sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio da disputa despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Então, para disputar uma partida, uma corrida, tem que estar com uma roupa adequada, que não seja pesada, para que essa corrida seja produtiva, né? Para que não fique ali impedindo, dificultando a marcha. Então ele diz, assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo
inútil. E fazendo uma comparação com o nosso dia a dia, com a nossa corrida, a nossa ascensão em direção a Deus, ao progresso do Espírito, nós estamos carregando fardos bastante pesados, como, por exemplo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor, toda a situação difícil que nós não conseguimos administrar, tudo que nos impede de avançar em direção a Deus. Nesse sentido, isso nos deixa com os corações muito pesados e as nossas mentes cristalizadas nos sofrimentos que nós não conseguimos administrar. Isso vai complicando muito a nossa situação, porque impede de seguir adiante, de seguir a carreira em direção à nossa felicidade. Então, comenta Emmanuel, na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. Então, o Cristo, ele nos convida há mais de 2000 anos, para que estejamos diante dele, não mais como um simples beneficiário, mas como um trabalhador real, um trabalhador do bem, um servidor, como aconteceu com Paulo. E o Evangelho nos traz essa claridade mental, porque nos enfatiza dessa importância do trabalho no bem, das boas obras, de sermos cristãos. E a doutrina espírita, ela é a chave para que nós possamos ter a compreensão das nossas questões existenciais, que muitas vezes são tão sofridas e que se tornam impedimentos para a nossa jornada. Então, nesse sentido, o Evangelho nos convida a essa mudança íntima, uma mudança de olhar com relação às criaturas que estão ao nosso entorno. É quando eu tenho um olhar mais amoroso para o outro, que nos magoou, que nos feriu, que nos é indiferente e assim por diante. Então o Evangelho nos ajuda nesse desenvolvimento, nessa mudança de postura íntima, de comportamento. E aí sim, pela compreensão, nós estaremos investidos dessas obrigações santificantes para todos aqueles que cruzem o nosso caminho, aqueles que estão ao nosso entorno. Porque nós somos espíritos milenares. Estamos trazendo aí uma bagagem grande, com muitas experiências reencarnatórias. E nós estamos tendo, nesse momento, uma nova oportunidade de renovar os nossos sentimentos, de renovar conceitos, de estarmos em contato com pessoas que muitas vezes nós prejudicamos muito no passado, ou que fomos prejudicadas por elas, e agora temos a oportunidade de reconciliar através da bênção do esquecimento. Ainda bem que a gente esquece das coisas, porque senão a gente não conseguiria fazer a aproximação com os nossos desafetos. Então nós estamos nessa nova oportunidade, em meio a essas criaturas que nos ajudam a desenvolver a tolerância, a paciência, a disciplina e assim por diante. Então esse é o convite do Evangelho. E quando nós pensamos nesses fardos referidos por Emmanuel, isso nos remete a uma lembrança do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E o versículo central selecionado por Kardec, na estrutura do capítulo, é belíssimo, talvez um dos mais belos, e vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Não é lindo? Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. É lindíssimo. Meus amigos, nós estamos muito sobrecarregados, não estamos? Carregando muitos pesos, esses lixos mentais, que nos fazem ficar ali estagnados, muitas vezes vivenciando uma situação de sofrimento e não avançamos. Então, nesse capítulo, Kardec vai explicar que todos os sofrimentos, misérias, decepções, as mortes de pessoas queridas, todas as situações difíceis vão encontrar consolação em duas questões: na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Isso consola quando nós temos essa certeza. Nós acreditamos em Deus, não acreditamos? Todos nós acreditamos? Se a gente perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão, né? Mas nós vivemos como se nós acreditássemos em Deus? Não, Paulinho? Paulinho falou que não. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com perfeições infinitas. Portanto, as leis de Deus, as leis do universo, elas são perfeitas, não são? Então, se nós estamos vivendo uma situação muito difícil, muito sofrida, às vezes uma tragédia, mas se nós acreditamos em Deus e na sua justiça, nós sabemos que aquilo é pedagógico para nós, está certo, como você falou. Aquilo é necessário para o aprendizado do nosso espírito. Então, será que nós realmente acreditamos em Deus? E aí Kardec vai dizer o seguinte: nós devemos confiar, né, na justiça de Deus, exatamente. Kardec diz assim, que aquele que nada espera dessa vida, após essa vida, que não acredita que a vida continua, então não tem essas duas questões interiorizadas, as aflições pesam demais, muito, e se tornam impedimentos para a nossa jornada. Ficamos ali vivenciando muitas vezes uma situação em desespero, sem esperança. Mas Jesus e a doutrina espírita nos dão uma direção. Então o jugo de Jesus é leve, porque ele impõe como dever o amor e a caridade, que o Evangelho nos ajuda a desenvolver. Ali nós temos um roteiro de combate ao egoísmo e de como ampliar a nossa capacidade afetiva, a nossa capacidade de amar. Então nos ajuda muito. Ajuda a termos um olhar mais amoroso e compreensivo para a leitura que o outro faz da vida, que muitas vezes não é a mesma que a nossa, para o seu grau de maturidade e também para o nosso, para o seu momento, para o seu entendimento das coisas. Nos ajuda a ir desenvolvendo tudo isso. Nós temos que entender que os outros são diferentes. A gente tem uma dificuldade grande com relação a isso. Nós não podemos determinar paradigmas ou modelos de perfis onde nós vamos encaixar o outro, o nosso próximo. E nós fazemos isso. Nós adotamos modelos e queremos colocar o outro naquele modelo. Colocamos expectativas e aí nós nos decepcionamos. É quando nós dizemos assim, nossa, eu jamais faria isso. Como é que ele teve coragem de fazer isso comigo? Não é assim? A gente colocou um modelo e jogou uma expectativa em cima do outro. E nós não podemos julgar. Porque nós não sabemos as dificuldades íntimas de cada criatura. O seu histórico espiritual, o seu conteúdo psíquico, o seu processo educacional, o grau de maturidade, nós desconhecemos. E muitas vezes, se nós estivéssemos passando por aquela situação, nós talvez tivéssemos feito até pior. Porque todo mundo erra.
Então ele errou comigo, ele me feriu, mas talvez eu tivesse feito pior. Então nós temos que ter esse olhar das imperfeições, de que todos nós erramos e sair desse processo de julgamento. E muitas vezes também é interessante que a gente avalie a ofensa. Porque quando um não quer, né, Paulinho? Dois não brigam. Então, será que eu não fiz nada para aquele que me magoou? Algo que levasse a ter aquela reação tão ruim comigo? Será que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, silenciasse no momento certo, recuasse um pouco, adiasse aquela conversa, as coisas talvez não se complicassem tanto, tornando esse impedimento, esse fardo difícil para a nossa jornada. Então, nós devemos perceber essas questões. Jesus vai dizer nesse sentido que antes de nós olharmos o argueiro, então o cisco, no olho do nosso irmão, nós devemos olhar a trave no nosso olho. E aí ele diz assim, no item argueiro e a trave no olho, que está lá no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, que um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Nós não fazemos isso? A gente rotula as imperfeições do outro assim rapidinho, né? E aí ele vai dizer o seguinte, Kardec diz que isso é contrário à caridade, é orgulho, é um obstáculo ao progresso, então é um impedimento para nós. Devemos combater sempre o orgulho, porque é um obstáculo para a nossa corrida, para a nossa carreira cristã. E quando nós olhamos o mal no outro, nós estamos fazendo aquilo que nós chamamos de projeção. Projetamos no outro o mal que há dentro de nós. É um mecanismo de defesa psicológico. Qual que é a meta, então? A grande dica, trocar a lupa que amplia o defeito do outro pelo espelho e olhar para dentro de nós. Nós somos sombra e luz. Jesus vai dizer, brilhe vossa luz, porque nós temos potencialidades para fazer isso, para ir dissipando a nossa sombra. Mas isso requer um pouco de esforço. Esse processo de autoconhecimento, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. O autoconhecimento, essa autoanálise, ela passa pelo conhecimento, pela instrução. Então, nós devemos estar sempre pensando nisso, estudando, refletindo, pesquisando, porque o conhecimento ajuda a mobilizar as forças íntimas no sentido da mudança. Então, é importante. E aí nós nos lembramos também de uma orientação do Espírito da Verdade, nesse sentido, no próprio capítulo 6, o Cristo Consolador. Bastante conhecido de todos nós, né? Que diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós sabemos de cor e salteado, né? Todos os equívocos vão acontecer em função da ausência dessas duas orientações importantes do Espírito da Verdade. Então, nós devemos ter essa preocupação, porque a doutrina espírita, ela é consoladora, mas ela é esclarecedora, porque ela resgata a nossa capacidade de raciocinar, de fazer uma análise à luz do bom senso, da lógica, da razão, daquilo que é interessante que nós sigamos, no sentido do bem. E isso vem ao encontro da questão 780, que nós temos lá no Livro dos Espíritos uma orientação sobre essa questão da inteligência. O quanto é importante nós estarmos nesse aprimoramento, que vai dizer que o progresso intelectual, ele engendra, ele estimula o progresso moral. Então, a inteligência, desenvolver a inteligência, estar preocupado com isso, com a instrução, como diz o Espírito da Verdade, é importante, porque nos dá discernimento do que é certo, o que é errado, qual o melhor caminho a seguir.
E essas duas forças, inteligência e moral, ainda estão em desequilíbrio, não é? Nós estamos num período de muito mais inteligência do que moral. Mas os espíritos vão dizer que no futuro essas duas forças irão se equilibrar. São as duas asas que nos levam a Deus, segundo Emmanuel, amor e sabedoria. Então é importante, nós devemos nos esforçar. Quando nós pensamos nisso, e aí lembramos dos nossos fardos pesados, ressentimento, mágoa, ódio e tudo mais, nós sabemos que tudo isso nos faz adoecer, não sabemos? Nós temos estudos científicos que provam que esses sentimentos inadequados, que o desequilíbrio emocional nos adoece, física, psiquicamente. Então, todos esses sentimentos ruins provocam alterações metabólicas no nosso organismo. Alterações, disfunções, e a gente adoece. Sabendo disso, somos inteligentes. Perdoar é uma estratégia inteligente de saúde. Então, nós devemos nos esforçar para trabalhar o perdão dentro de nós, né? Porque a gente já sabe, mas é importante que a gente saia da informação que fica no superficial. A gente precisa fazer uma introspecção desses conhecimentos de tal maneira que tenha um impacto dentro de nós. Então, perdoar é uma estratégia inteligente de saúde. Como perdoar? Passo a passo. É uma construção íntima e é possível, mas precisa querer. Precisa querer perdoar, né? E trabalhar toda essa construção dentro de nós. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte sobre as inibições. Ele diz assim: as inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-la com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. Por exemplo, o parente frio e incompreensível, aquele parente difícil. E nós temos uma orientação no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o parente difícil, sobre essa dificuldade que a gente tem lá em casa. Nós temos o capítulo 14, honrar pai e mãe. E lá, no item 8, sobre parentesco corporal e parentesco espiritual, nós vamos entender esse parente. Então, olha o que Kardec vai colocar para nós. Ele diz assim, que os laços de sangue não são necessariamente os laços espirituais. E ele diz mais. Ele diz que os espíritos que encarnam em uma mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos. Tem gente aí estranhando já. Já estão pensando na família que não é possível que são mais frequentemente espíritos simpáticos. Vamos pensar, gente, tem que ser assim. Porque se nós tivermos só desafetos na nossa família, só antipáticos, como vai ser? A família não vira, não vai para frente. Porque nós iríamos nos trucidarmos, né? Iríamos nos matar. Então não daria certo, as famílias não dariam certo. Então pensa na sua família. Vamos pegar os 20 aí mais próximos, os parentes próximos. Quantos são aqueles que causam aquela confusão? Sabe aquela confusão nas festas de Páscoa, Natal, Ano Novo e todos os dias do ano? Então, aquela ovelha negra, quantos são? Numa família de 20? 2? 3? Ih, tem gente que diz que são os 20? Não é possível? Exatamente, esse é um problema sério. Paulinho lembrou uma coisa séria, porque o problema maior é que esse parente difícil, aquela ovelha negra, pode ser que sejamos nós. Porque a gente acha que é o outro que é difícil, né? Mas, na verdade, podem ter certeza que a gente é o difícil para alguém, né? É isso mesmo.
Mas então é isso. Se a gente fizer uma análise realmente, aqueles que causam aquela confusão, parente complicado, não é a maioria, porque senão não ia dar certo. Mas Kardec vai dizer também que acontece. E por que acontece, então, antes da fala de Kardec, essas confusões na família? Porque nós nos falamos aí, são os 20, né? Tudo complicado. Por que dá tanta confusão, então? Por quê? Somos espíritos simpáticos, mas somos espíritos imperfeitos. Tem alguém aí que não tem raiva? Ciúme? Que não fica irritado? Então, nós somos espíritos simpáticos dentro da família, mas imperfeitos. Isso causa bastante confusão. E Kardec vai dizer o seguinte, que pode sim acontecer de serem espíritos completamente estranhos uns aos outros, antipáticos. E isso é uma prova. E que prova, né? Uma tremenda provação. Só que nós devemos lembrar, se nós estamos nessa situação, que muitas vezes nós pedimos muito para estarmos junto com aquela pessoa, que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados, mas estamos numa oportunidade de reparar o mal com o bem. Então lembremos disso, quando as coisas estiverem bastante complicadas, forem se tornando pesos e impedimentos para a nossa jornada. Não podemos deixar, né? Temos que adotar uma postura de superação. Então, diz Kardec que os verdadeiros laços de família são os laços de simpatia e não os laços da carne. Mas qual que é o nosso grande desafio, então? É transformar esse desafeto, esse parente difícil, em afeto e ampliar a nossa família espiritual. Esse seria o nosso grande desafio. E dentro desse contexto que é pedagógico para nós, dentro da justiça de Deus, nós vamos ter várias questões trazidas por Emmanuel. Então ele fala da secura dos corações ao nosso redor, são impedimentos se nós deixarmos, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, então na preguiça, deliberando atrasar a jornada. O cooperador que a morte levou consigo, o ódio, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia, então conflitos, opiniões diferentes, em resumo, as adversidades. Mas as adversidades, elas não são impedimentos, porque é na adversidade que o espírito sedimenta a virtude. Se não acontece algo que nos movimente, que nos tire da zona de conforto, a gente não avança, a gente fica ali no automatismo. Então, Emmanuel vai nos trazer colocações, situações do dia a dia, e muitas vezes, pequenos impedimentos nos derrubam, nos fazem sofrer muito. Precisamos tomar cuidado. Importante que nós coloquemos a medida certa para cada coisa. Às vezes nós valorizamos demais, fazemos uma tempestade num copo d'água. É quando a unha encravada vira um câncer de pé, vira um câncer, né? Um cancro. Então a gente deve colocar a medida certa para as coisas, sem exagero, adotando sempre uma postura de enfrentamento, de superação, para que a gente possa prosseguir na carreira. Isso significa perceber como nós estamos nas relações, como nós estamos diante do outro, nas relações pessoais, nos diálogos, nos compromissos, como nós estamos no trabalho, na família, no voluntariado aqui, na casa espírita, em todos os níveis sociais. Será que nós estamos entrando na vibração emocional desequilibrada do outro? Isso vai complicando e o impedimento vai ficando cada vez maior. É quando nós atraímos aquela nuvem de testemunhas, companhias espirituais que estão nessa faixa de desequilíbrio emocional. E aí nós abrimos um campo mental bastante complicado por lei
de sintonia. E tudo vira impedimento. E o impedimento gera outro impedimento. E a gente entra num ciclo. E fica difícil sair dali. Por conta da nossa má administração das emoções, da carga emocional que nós doamos e que nós recebemos. Então, nós devemos fazer essa percepção de como nós estamos nos relacionamentos. Porque senão a nossa psicosfera fica muito conturbada com esses problemas do dia a dia e as coisas vão complicando, e aí nós vamos descontando tudo em cima do outro, que não tem nada a ver com aquilo, vamos nos colocando em posições de vítimas, e começam então os melindres, as irritações. Então, os impedimentos vão tomando uma dimensão muito grande na nossa vida. É quando começam as reclamações, que são grandes impedimentos para a nossa jornada. E nós estamos muito acostumados a reclamar. A lamúria, ela dificulta muito o progresso do espírito. Nos envolve em vibrações muito complicadas. Isso está meio que arraigado em nós, né? Nós temos esse mau hábito. Se está sol, está muito quente. Se está chovendo, é muita água. Se está frio, nós não somos assim? Reclamamos demais. E quando nós reclamamos, nós aumentamos a dificuldade. Cada vez mais. Ela cria formas, pensamento que contaminam o ambiente. E nós acabamos afastando as pessoas. Aliás, né, quando tem aquele reclamão ali no nosso relacionamento, a gente nem pergunta se está tudo bem, né? Porque se perguntar se está tudo bem, vem aquela ladainha, né, cheia de reclamação. Então a pessoa acaba afastando o outro, que se afasta por autopreservação, porque não tem estrutura emocional para dar conta daquilo. E aquele que tem estrutura psíquica para dar conta do reclamão, também vai acabar se afastando quando vê que o outro está envolvido na preguiça, de se colocar em posição de vítima, de não querer sair daquela situação, de não querer resolver, né, não ser útil, e assim por diante. E nós nos lembramos do livro Nosso Lar. Nós temos uma fala muito interessante do ministro Clarencio para André Luiz, logo que André Luiz foi resgatado do umbral, estava lá em tratamento, o ministro foi fazer uma visita para André Luiz. E pergunta como que André Luiz estava indo, né? E o que André Luiz faz? Ainda envolvido, né, na autopiedade, muito envolvido nas questões materiais, começa aquela reclamação para o ministro Clarencio. O ministro, um espírito mais evoluído, caridoso que é, vai escutar tudo aquilo, mas não deixa de passar uma lição para André Luiz. E ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, olha André, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental de difícil tratamento. Olha só. E a gente reclama tanto, é enfermidade mental. E o tratamento é difícil. E aí o ministro vai dizer assim, é indispensável criar novos hábitos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E olha o que Clarencio vai dizer para André Luiz. Ele diz assim, que para eles, a dor, para eles significa a possibilidade de enriquecer a alma. E a luta constitui o caminho da divina realização. Imagine se a gente tem essa visão da dor, né? O que a gente acha? A gente não quer sofrer, não quer passar por aquilo. Olha o que os espíritos pensam. Dor é uma possibilidade de enriquecimento, de crescimento. E ele vai perguntar para André Luiz, se André Luiz entendeu a diferença. E ele diz assim, que as almas fracas, as almas débeis, ante o serviço, deitam para se queixarem aos que passam. E os fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado. Que diferença de nós aqui. Como é que nós vamos sair, então, desse desarranjo emocional que nos impede de avançar? Através da educação.
educação dos sentimentos. Para isso, nós temos que mobilizar uma das grandes potências da alma, que é a vontade. É um atributo do espírito, para que a gente faça essa modificação interna. Senão nós vamos continuar projetando no outro aquilo que nós precisamos modificar dentro de nós. A projeção é um mecanismo psicológico de defesa, mas é também um impedimento para o amor. Amor ao próximo e o auto-amor. Então nós precisamos sair disso. Portanto, diz Emmanuel que a boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Então, prosseguir com Jesus, respeitando as dificuldades alheias, com perseverança. Colocar de lado, não no sentido de passar por cima do outro, não é isso. Não é esse o sentido, mas é o sentido da compreensão. Então, quando Jesus nos diz que quando baterem numa face, ofereça a outra, ele está dizendo ofereça a outra. Não é a mesma face, a face da agressão, da ignorância, da incompreensão. Ele está dizendo ofereça a outra face, uma outra resposta, a resposta da consciência, da razão, da compreensão, do amor. Então é nesse sentido, compreender. Isso o Evangelho nos ajuda. Nós teremos um dos grandes exemplos de superação de impedimentos no próprio Paulo de Tarso. Impressionante. Paulo superou a indiferença, críticas, a solidão, a prisão. Ele era apedrejado após as palestras. Já imaginaram? Imagina você fazer uma palestra, daí você levar umas pedradas. Que coisa! E ele continuava firme na divulgação da Boa Nova. O navio naufragava e ele continuava, saía como náufrago, continuava pregando, divulgando, cumprindo a sua missão. Então ele superou todos esses impedimentos, todos esses sofrimentos. É uma coisa impressionante, Paulo de Tarso. Então a coragem e a perseverança devem ser a nossa mola propulsora na carreira cristã. Com relação à perseverança, nós temos um texto muito bem escrito no livro Para uma Vida Saudável, do companheiro Donizete Pinheiro, lá de Marília, onde ele faz um breve ensaio sobre as virtudes. Ele fala um pouco sobre a perseverança. Nós trouxemos aqui alguns pontos para nós encerrarmos a reflexão de hoje. Então, a perseverança é uma virtude que segue em frente, sempre com objetivo. Então, tem relação com determinação, com confiança, com segurança interior. A pessoa ela tem a certeza do que quer. E nós só vamos atingir os nossos objetivos na carreira cristã quando nós repetirmos a ação no bem. Então, temos que insistir na repetição das ações. Então, ele vai dizer assim, que devemos perseverar no aprendizado para desenvolver a inteligência, que é extremamente importante estudar sempre para desenvolver as nossas habilidades. A inteligência nos ajuda na resolução dos problemas. Perseverar no trabalho para desenvolver as habilidades significa não desistir no primeiro impedimento. Devemos insistir. Então diz assim, perseverar na convivência, para adquirir fraternidade, para construir o perdão dentro de nós, para compreender, para realizar o autoconhecimento, para nós disciplinarmos as emoções, para desenvolvermos o respeito ao próximo. Então, nós temos que ter perseverança. E se mesmo assim, com perseverança, o companheiro te abandonou, o desemprego aconteceu, os companheiros debandaram para outros rumos, então todos aqueles impedimentos, persevera um pouco mais na certeza de que tudo é passageiro. Então, fé no futuro e aprendizado para nossa alma necessitada. Confiança
na justiça de Deus, que nós acabamos de comentar do Evangelho. É nesse sentido. E finalizando, Paulo disse em certa ocasião: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Que nós possamos, pelo menos, refletir e tentar vivenciar tudo isso para prosseguirmos firmes, perseverantes, com coragem, com fé, em direção à nossa carreira cristã, em direção a Deus. Muito obrigada. Um abraço forte no coração de cada um de vocês e muita paz. Muito obrigada.